Estudo Livro de Jó, capítulo 33, comentário Bíblia de aplicação pessoal. Por isso, Jó, escute as minhas palavras e preste atenção em tudo que vou dizer. Estou pronto para começar e vou falar o que penso. Darei a minha opinião com franqueza. As minhas palavras serão sinceras, vindas do coração, pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Responda-me se for capaz. Prepare-se para discutir comigo. Para Deus, você e eu somos iguais. Eu também fui formado do barro. Por isso, não tenha medo de mim. A minha intenção não é esmagar você. Creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, nada fiz, nada de errado. Estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se fosse o inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo que faço. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. De noite, na cama, quando dormimos no sono profundo, ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Outra vez, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver a comida mais gostosa. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá saúde novamente e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo, como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiça, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte e eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente, e de várias vezes. Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz. Agora, Jó, escute com atenção. Fique calado, pois vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, responda, pois eu gostaria de lhe dar razão. Se não, fique calado e escute. Que eu lhe ensine como ser sábio. A informação traz sensação de segurança. É natural querer saber o que se passa em nossa vida. Jó queria saber o que estava acontecendo. Descobri por que estava sofrendo. Nos capítulos anteriores, podemos sentir a sua frustração. Eliú alegou ter a resposta para a maior pergunta de Jó: por que Deus não me diz o que está acontecendo? Eliú disse a Jó que Deus estava tentando responder, mas ele não estava ouvindo. Foi neste ponto que Eliú julgou a Deus de forma errada. Se Deus fosse obrigado a responder todas as nossas perguntas, nós não seríamos testados de forma adequada. E se Deus houvesse dito: Jó, Satanás vai testá-lo e afligi-lo, mas no final você será curado e receberá tudo de volta? O maior teste de Jó não foi a dor, e sim o fato de não saber o motivo do seu sofrimento. Nossa maior luta pode ser a necessidade de confiar na bondade de Deus, mesmo não compreendendo por que a nossa vida está caminhando desta forma. Precisamos aprender a confiar em Deus, que é bom, e não na bondade da vida. O foco de Eliú era que Deus havia falado por diversas vezes. Ele falara em sonhos e em visões, através do sofrimento e por meio de um anjo. Jó sabia disso. Eliú acusou Jó de não dar ouvidos a Deus, o que não era verdade. Jó, capítulo 34. Segunda fala de Eliú. Eliú disse mais: vocês que são sábios e instruídos, escute o que vou dizer. Assim como os ouvidos julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos, assim
Nós agora vamos examinar o caso e resolver do jeito que nos parece melhor. Jó está dizendo que é inocente e que Deus não quer lhe fazer justiça. E pergunta: como é que eu poderia mentir dizendo que estou errado? Sofro de uma doença que não tem cura, embora não tenha cometido nenhum pecado. Neste mundo não há ninguém como Jó, para quem é tão fácil zombar de Deus como beber um copo de água. Ele anda como um homem mau e se ajunta com gente que não presta. E diz assim: não adianta nada procurar agradar a Deus. Agora vocês que têm juízo me escutem. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que o Todo-Poderoso cometeria injustiça? Ele nos paga de acordo com o que fazemos e dá a cada um o que merece. Na verdade, Deus Todo-Poderoso não faz o mal e não julga com ninguém, e não é injusto com ninguém. Quem entregou o poder a Deus? Quem o fez governar o universo? Se Deus quiser, poderia fazer voltar para si o fôlego e a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas, no mesmo instante, e voltaria de novo para o pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute e preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus odiasse a justiça, não poderia governar o mundo. Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, quando não prestam. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo aos pobres, pois todos foram criados por ele. A morte pode vir de repente, no meio da noite, e a pessoa tem um ataque e morre. Deus não precisa de ajuda para matar os poderosos, pois ele sabe tudo o que fazemos e vê todos os passos que damos. Não existe nenhum lugar, por mais escuro que seja, onde um pecador possa se esconder de Deus. Deus não precisa marcar um dia para que uma pessoa se apresente, a fim de ser julgada por ele. Ele não necessita de examinar a vida dos poderosos para acabar com eles e dar a outros o seu lugar, pois Deus conhece o que eles fazem. De noite, ele os derruba e os esmaga, em público, na frente de todos. Deus o castiga como se fossem criminosos, porque eles se afastaram dele e não quiseram obedecer nenhum de seus mandamentos. Eles fizeram com que os gritos dos pobres e explorados subissem até Deus e ele os escutou. Mas se Deus não calar, ninguém poderá condená-lo. Se ele esconder o rosto, as pessoas e as nações ficarão sem defesa, e nada poderão fazer para evitar que os homens maus as governem nem as explorem. Jó, será que você já reconheceu diante de Deus que você sofreu por causa dos seus pecados e que prometeu que não vai mais pecar? Será que você pediu a Deus que lhe mostrasse suas faltas e resolveu parar de praticar o mal? Se você não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder e não eu. Diga-nos o que está pensando. As pessoas sábias e sensatas que me estão escutando certamente dirão: Jó não sabe o que está falando, o que ele diz não faz sentido. É só examinar bem as suas palavras e a gente vê que ele responde como um perverso. Jó é pecador, um pecador rebelde. Na nossa presença, zomba de Deus e não para de falar contra ele. Deus não peca e nunca é injusto, proclamou Eliú. Em todo este livro, notamos que ele faz Bildad, Zofar e Eliú possuem elementos verdadeiros em seu discurso. Infelizmente, as pérolas de valor estão enterradas sob as camadas de falsas presunções e conclusões. Embora possamos ter a riqueza do conhecimento bíblico e das experiências da vida, precisamos assegurar-nos de que nossas conclusões são coerentes com toda a palavra de Deus e não apenas com parte dela.